Você está com a expectativa no seu coração, irmãos, para essa noite? Você sabe do que a gente vai falar hoje? Se eu falar que se ele vai perguntar. Se ele perguntar, eu não me lembro. Nós vamos falar sobre a cultura da presença. Amém? Oi? Amém. Vamos falar sobre a cultura. Você sabe o que significa cultura? Eu vou dizer para você. Cultura, irmãos, são hábitos, costumes e estilos de vida de um povo ou de uma nação. Amém? Vou repetir. Cultura são hábitos, costumes e estilos de vida de um povo ou de uma nação. Você sabia que você não faz parte dessa nação aqui? Chamada Brasil? Você sabia que você é forasteiro nessa terra? Você é cidadão dos céus? Você sabia disso? Agora eu tenho uma notícia para te dar. Lá tem uma cultura. Amém? Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Amém? Vamos ler a Bíblia hoje, viu? Deixa eu ver que horas tem aqui. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. A gente vai começar em Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Você sabia que nunca foi plano de Deus que eu e você deixássemos de viver em sua presença? Você sabia que Ele estabeleceu na eternidade que nós vivamos na presença dEle? Aleluia. Mas aconteceram algumas coisas no caminho para que isso não acontecesse. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados, irmãos. Amém? E Deus, de uma maneira justa, nos trouxe de volta para a presença. Aleluia. Você achou aí? Efésios capítulo 1, versículo 4. Eu vou ler na versão NVI e diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para o quê, irmãos? Para sermos santos e irrepreensíveis aonde? Em sua presença. Aleluia. Efésios está dizendo para nós, irmãos, que Deus tinha um desejo antes da criação do mundo. E Ele nos estabeleceu nele, para que nós fôssemos santos, aleluia, e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, Deus sempre quis comungar conosco. Amém? Deus sempre quis compartilhar a vida dele conosco. Aleluia. E essa noite, irmãos, eu não sei se você já parou para meditar sobre a temática desse culto às quintas-feiras. Eu creio que o Espírito Santo quer nos sinalizar algo. Amém? Eu creio que o Espírito Santo ele quer nos lembrar algo. Que nós não estamos aqui a passeio, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Em Gênesis, no capítulo 3, você não precisa abrir lá. Versículo 8 e 9 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Está falando de Adão e Eva. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Esse texto aqui, irmãos, eu li bem resumidamente, mas ele narra a história de Adão e Eva, quando eles pecaram no jardim do Éden, e eles foram destituídos da presença. Você sabia que Deus é onisciente? Deus sabia onde Adão e Eva estavam, geograficamente falando, né? Mas essa pergunta de Deus aqui para Adão, estava falando onde Adão estava espiritualmente, irmãos. Por que ele tinha saído da presença? E se a gente continuar lendo esse texto, Adão fala que ele se escondeu porque ele estava nu. Existe uma sinalização para nós aqui, e eu quero falar um pouco sobre isso. O pecado nos afasta da presença. Amém? Deixa eu dizer algo para você essa noite. Nós não vamos conseguir, irmãos, ter uma vida sadia na presença de Deus se carregarmos pecados de estimação. Aleluia. Sabe o que é um pecado de estimação? É aquele que você já sabe que tinha que ter largado, e eu já sei, mas a gente insiste em carregar ele.
E isso nos afasta da presença. Não porque Deus quer se afastar de nós. Como eu disse, o desejo de Deus lá no início, antes da criação do mundo, foi que nós vivamos em sua presença. Mas existe um livre-arbítrio aí. Deus ele não vai obrigar você a ter comunhão com Ele. Você sabia disso? Sabe quando você recebe uma palavra de Deus, seja por meio de profecia, ou seja por um testemunho dentro de você, de que Deus vai fazer coisas em sua vida, mas nós somos o maior responsável para que essas coisas aconteçam. E um dos primeiros motivos, irmãos, que a gente precisa atentar, é deixar o pecado que de perto nos rodeia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não tem como a gente falar de presença se a gente não falar de santidade. Você crê nisso? A Bíblia diz que nos últimos dias os sujos vão se sujar mais e os santos vão se santificar mais. E a Bíblia também diz que o julgamento do Senhor vai começar de dentro para fora. Vai começar dentro da casa de Deus. E eu não sei você, mas eu vejo Deus alinhando as coisas. Eu vejo Deus consertando coisas. Só que a gente precisa, de todo o coração, irmãos, desejar a presença. Você sabia que eu e você precisamos, aleluia, glória a Deus, desejar essa presença? Aleluia. Essa presença é preciosa, irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a presença, sobre como devemos nos comportar na presença, a importância de viver na presença de Deus. Mas eu quero dizer para você que esses cultos das quintas-feiras é uma ideia de Deus. Amém? Sabe como que essa ideia chegou até nós? Porque alguém estava na presença. Aleluia. Não tem mágica, irmãos, no reino de Deus. Se você até hoje pensou que Deus, em todo o seu poder, em toda a sua soberania, Ele ia decidir quem ia ter dons, quem ia fluir mais, quem ia andar na presença, quem ia ter experiências com Ele. Sim, Deus é soberano. Mas existe uma contrapartida nossa. A Bíblia diz que Deus satisfaz o desejo do nosso coração. Amém? A gente precisa desejar a presença. Você precisa desejar a presença, irmãos. Aleluia. Como você deseja um final de semana na praia. Aleluia. Porque quando nós desejamos algo, nós priorizamos. Nós fazemos muitas coisas por causa de desejos nossos. Fazemos empréstimo no banco, sim ou não? Dormimos menos. Abrimos mãos de caprichos algumas vezes, porque temos alguns desejos. Só que a presença é de graça. Deus está nos esperando todos os dias para ter comunhão conosco. Ele tem desejo todos os dias de nos comunicar coisas acerca do nosso futuro. Aleluia. Eu quero te contar a história de um homem que ele desejava ardentemente a presença. Irmãos, eu sei que nós estamos na nova aliança. Eu sei que nós não vivemos baseado na antiga aliança. Eu sei também que o relacionamento de Deus com o homem na velha aliança era um e na nova aliança é outro. Não porque Deus mudou, mas porque a condição do homem mudou. Amém? Eu sei disso tudo. Mas deixa eu dizer algo para você. Os homens da velha aliança, eles tinham paixão pelo Senhor. Que está cada vez mais difícil de ver hoje, né? Quando eu falo paixão pelo Senhor, é de você esquecer do mundo e focar em Deus. Focar na presença. E eu escolhi um homem que antes dele ser conhecido por todos na Bíblia, ele já demonstrava o anseio dele pela presença. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, no capítulo 33, a partir do verso 7. Eu preciso correr um pouco, eu vou contextualizar você para a gente ganhar tempo. Na antiga aliança, Deus não habitava no homem, amém?
Deus ele vinha em momentos esporádicos ter com o homem. E existia um critério estabelecido por Deus para que esse homem se achegasse a ele. Amém? Hoje não tem mais isso. Hoje você acessa a Deus quando você quiser. Mas naquela época, naquela aliança, com aquelas leis, o homem ele precisava dar uma volta muito grande para chegar no Senhor. E Moisés era um homem que se relacionava com Deus. Amém? Aleluia. Você achou aí Êxodo 33, capítulo 33, verso 7. Amém? Posso ler? Diz o seguinte, ora, a revista atualizada, ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Deixa eu fazer um parênteses aqui bem rápido. Essa tenda que Moisés armava não era o Santo dos Santos. Amém? Era uma tenda que Moisés armava fora do arraial para ele ter comunhão com Deus, conversar com Deus. Amém? A gente não vai ter tempo de falar mais a fundo sobre isso. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar depois, tá? Fica comigo, que a gente vai chegar num bom lugar. Diz o seguinte depois, todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, ou seja, não era só Moisés, né? Que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta na tenda. Esse povo entendia de presença, irmãos. Você percebe a reverência aqui? Tinha uma tenda que ficava fora do arraial e Moisés, de quando em quando, ele ia para a tenda para ter comunhão com Deus. E quando ele passava por dentro do arraial, todos ficavam à porta da sua tenda em pé, vendo Moisés como um ritual mesmo. Amém? Vamos continuar. Onde eu estou? Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Deus vinha na forma da coluna de nuvem. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua própria tenda, adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, aleluia, como qualquer fala a seu amigo. Então, volta Moisés para o arraial. Porém, diga porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda, não saía da tenda. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A tenda sem a presença de Deus, naquele contexto, era só uma tenda. Mas existia um jovem que ele tinha tanto desejo pela presença, aleluia, que ele ficava lá. Aleluia. Ele não estava criando uma nova religião, amém? Ele não estava estabelecendo um novo item da lei, mas ele, por livre e espontânea vontade, de forma intencional, ele ia procurar o Senhor. Aleluia. Você sabia que quando nós estamos na presença, irmãos, as coisas ficam mais fáceis? Sabia disso? Você sabia que coisas que nós não conseguimos resolver com as nossas habilidades ou com a nossa força, com os nossos recursos, na presença, acontece de uma maneira muito sobrenatural. Mas sabe o que acontece, irmãos? A gente vai para um outro extremo. A gente só vai para a presença quando a gente se encontra numa situação de ineficiência. Isso aqui não vai dar para eu resolver com meus recursos. Isso não vai dar para eu resolver com o meu plano de saúde. Vou para a presença. Quando vamos, né? Vou para a presença. Mas a ideia de Deus é que você não saia de lá. Aleluia. Nós sabemos que Deus habita em nós e Ele nunca nos abandona. E eu gosto de chamar de presença habitacional de Deus. Nós somos. Nós carregamos Deus para qualquer lugar que nós vamos, porque nascemos de novo. Amém? E Ele veio habitar em nós. Mas nós não estamos falando dessa presença. Estamos falando de uma presença que se manifesta. Aleluia. Algo que se manifesta, irmãos, muda a realidade. Sim ou não? Eu, quando era pequeno, lá em Barbacena, a igreja que eu fazia parte, uma igreja muito tradicional,
Meu pai se converteu, eu tinha de 6 para 7 anos, eu já ia fazer parte do grupo infantil, né? Fiz parte do grupo de adolescentes. E era muito comum pessoas serem manifestadas com demônio. Quem já viu isso alguma vez? Quase todo mundo, mas já ouviram falar. Quem não viu, já ouviu falar, né? E um demônio, quando se manifestava, ele fazia algumas coisas. Sim ou não? E ele era repreendido, ele ia embora. E a manifestação dele cessava. Quando Deus se manifesta, coisas acontecem, irmãos. Nós precisamos decidir, todos os dias quando acordamos, viver o evangelho do reino. Eu não sei se você já ouviu, eu ouvi muito. A Bíblia diz assim, ó, errais em não conhecer as Escrituras, não é? Só que não termina aí não. E o poder de Deus. Aleluia. Você sabia, irmãos, que existe um poder disponível para você? Sabia disso? A hora que você quiser. Eu acho que vocês não entenderam, não. Sabe o poder que ressuscitou Jesus? Tirou ele lá do inferno, porque você sabe que Jesus foi para o inferno. Esse poder foi lá e arrancou ele de lá. Esse mesmo poder está disponível para mim e para você. Para. Aleluia. Para o quê? Para o que for necessário. Amém? Eu quero estimular você essa noite, irmãos. Nós começamos na semana passada e nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Mas eu quero lembrar para você que esse mês acaba no dia 30. Mas a presença continua lá. Amém? Deus continua, irmãos. Aleluia. Desejando ter comunhão com você e comigo. Você já prestou atenção no que Deus fez para retomar esse relacionamento? Você já observou que Deus não mediu esforços, irmãos, para nos trazer de volta para a presença? Você não acha que seria banalizar muito a presença se nós ignorássemos esse fato? Nós não estamos aqui às quintas-feiras desse mês para trazer condenação sobre você. Amém? Nós estamos aqui para lembrar você que você tem um propósito. Aleluia. Que a vida aqui vai acabar já já, irmãos. Diogo, você está pessimista demais. A vida com Deus é infinitamente melhor, irmãos. Sabe quando todos são pegos de surpresa e sofrem danos por isso, e você já sabia e se preparou? Sabe quando o mundo acaba em água e você já sabia e fez uma arca? E ofereceu socorro, mas riram de você? E os que riram morreram e você foi salvo? Não porque Deus quis, mas porque eles quiseram. Amém? Deixa eu dizer algo para você. Tem muita coisa, irmãos, para eu e você vivermos no Senhor. Deus já sabe disso. Na realidade, Ele nos criou para isso. Mas Ele não vai invadir a sua vontade. Ele não vai carregar você no quarto, botar você de joelho ou em pé, fechar seus olhos e fazer você ter comunhão com Ele. Nós precisamos desejar a presença. Nós precisamos terminar esse mês de dezembro. Setembro. É tudo embro, né? Precisamos terminar esse mês de setembro desejosos ainda mais da presença. Não nos satisfazermos, irmãos, com migalhas, porque Deus não tem migalhas para nós, irmãos. Deus ele tem uma mesa farta todos os dias para nós em sua presença. Mas Ele não vai pegar você e a mim pela gravata e botar sentado na mesa para comer. Ele quer ter comunhão com você, irmãos. Ele não quer te dar uma ordem para você fazer o que Ele quer, simplesmente por assim dizer, né? Ele quer que você tenha prazer na presença.
E é possível ter prazer na presença? Moisés ficou 40 dias numa montanha e não queria descer. Você acha que é prazeroso ou não? Aleluia. Você está aqui, irmãos? Amém. Você está sendo abençoado? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Em Êxodo, ainda no capítulo 33, Moisés ele deixa bem claro que ele sabe o que é a presença. Amém? Ele diz assim: então Deus deu um comando para Moisés para ele fazer algo. E Moisés ousadamente disse para Deus: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Será que Moisés, será que ele sabia o que significava a presença? Será, irmãos, que estamos de fato discernindo a presença? Ou será que nós estamos nos cultos, às quintas, aos domingos? Damos a nossa oferta, nosso dízimo. Tudo isso é bíblico, amém, irmãos? Tudo isso é bíblico, é um mandamento. Mas não é só isso. Amém? Deus não quer o seu recurso apenas, Ele quer você. Ele quer disponibilidade. E gasta-se tempo, irmãos, para estar com o Senhor. Se nós não estivermos dispostos a abrir mão do nosso conforto, esquece a presença. Amém? Porque a nossa carne nunca vai querer, irmãos. Repita comigo, nunca. A minha carne e a sua nunca vai querer ter comunhão com Deus. Por isso que Paulo falou: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Você sabe o que um escravo faz? O que o seu Senhor manda. E a gente precisa fazer isso com a nossa carne. A gente precisa de maneira intencional acordar pela manhã e dizer: Senhor, estou aqui. Aleluia. Aleluia. O que você quer? Não precisa falar nada, eu estou aqui. Se você não quiser falar nada, eu estou aqui, mas Ele vai falar, viu? Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Agora deixa eu entrar em uma outra questão sobre a presença. A presença de Deus, irmãos, nos abençoa. A presença de Deus nos torna felizes. Amém? Essa palavra abençoar, ou bênção, ou seja abençoado, ou abençoado, pode ter perdido sentido para você, porque você já ouviu isso muitas vezes. Mas ser abençoado por Deus, irmãos, é algo poderoso. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Crônicas, no capítulo 13. Crônicas, capítulo 13, versículo 13. Todos acharam? Posso ler? Amém. Pelo que Davi não trouxe a arca para si. Deixa eu contextualizar. A arca carregava a presença, amém? Todo mundo sabe disso? Amém? E Davi, esse texto começa dizendo: Davi não quis trazer para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom. 3 meses em sua casa. 3 meses de pandemia. Aleluia. E aconteceu algo por causa da presença. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom. E tudo, diga tudo. Tudo que ele tinha foi abençoado por Deus. Simplesmente, irmãos. Aleluia. Oh, Senhor. Fala com eles. Simplesmente porque a arca que carregava um fragmento da presença estava na casa dele. Ele não podia nem ter acesso à presença, Obed-edom. Tudo que ele tinha foi abençoado, irmãos. E hoje você tem a presença sem reservas, sem restrições. Será que tem bênção nisso? Aleluia. Aleluia. Você pode pensar assim: mas eu não vou buscar a presença de Deus para
para receber bênção. Irmãos, pergunte para você agora. Não fala para mim não. Pergunte para você. Eu busco a presença? Se você não está buscando a presença como deveria, se eu não estou buscando a presença como deveria, vá buscar pelas bênçãos. Esteja com Ele. Quando você estiver com Ele, você vai descobrir o sentido real da sua vida. E você não vai fazer questão de muita coisa mais. Só estar com Ele. Amém? Aleluia. Atos, no capítulo 3, verso 19 e 20, não precisa abrir, diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para seres cancelados os vossos pecados. Isso é uma pregação do Evangelho. A fim de que da presença, diga da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já foi designado Jesus. Existe refrigério na presença. Você está sob pressão? Você está tenso? Você está com medo da curva do coronavírus? Virou pecado falar coronavírus, né? Existe refrigério para você e para mim. Disponível, todo dia. A hora que você quiser e eu quiser. Mas precisamos ser intencionais, irmãos. Aleluia. Precisamos dizer para que viemos. Amém? A criação, irmão, anseia pela manifestação dos filhos. Sem presença não tem manifestação dos filhos. Amém? Não tem mágica. Diga, não tem mágica. Deus, ele não é mágico, irmãos. Eu gosto de dizer que Deus é construtor. Ele constrói coisas. Ele passa por um processo de construção. Assim como o mundo, né? Deus é poderoso para fazer um mundo em um dia? Sim ou não? Você acha que é? É muito difícil para ele. Ele é, né? Mas ele fez em 6. Para nos sinalizar algo. Ele constrói. Não vai vir sobre você uma bomba celeste e fazer você fluir nos dons. Não vai vir sobre mim, irmãos, uma vontade sem precedentes de buscar a presença. Aleluia. Precisamos decidir o que queremos. Queremos fazer parte de uma igreja boa, que prega a palavra, que é criteriosa com a palavra. Se você quiser, essa aqui, pode vir para cá. Mas não é só isso, diga, não é só isso. Essa igreja existe, irmãos, esse ministério existe, para lembrar você que a responsabilidade é sua e minha. Se você até hoje andou com muletas espirituais, com pontos de contato gospel, eu quero te dizer uma coisa, a responsa é sua e minha. Deus é um justo juiz. Deus tem compromisso com essa palavra, irmãos. Não comigo e com você. Se eu faço o que essa palavra diz, ele automaticamente passa a ter compromisso comigo. Mas Deus não se move por pena. Deus não se move porque você chorou a noite toda. Ele tem compaixão de nós, sim. Mas existe, irmãos, uma maneira de Deus funcionar. Tudo que é fora de fé é pecado. O meu justo viverá da sua fé. Voltando para a presença, irmãos, a Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Se tivesse alegria já estava bom, não estava? Mas a fartura. A Bíblia diz que a tristeza salta de alegria. Eu não sei se você já parou, irmãos, para criar essa imagem. Eu gosto muito de fazer isso. Imagina a tristeza assim, ó, num cantinho, com fome, né? Triste, pensativa, e ela chega na presença e começa a saltar de alegria. Aleluia. Vou fazer uma pergunta para você, mas não precisa me responder. Durma com essa granada sem pino que eu vou soltar agora aqui. O que você tem feito com a sua vida? Aleluia. Glória a Deus. O que estamos fazendo com aquilo que Deus nos confiou? Diogo, eu nem sei o que Ele me confiou.
Glória a Deus. Uma árvore para dar fruto, irmãos, ela precisa ser constantemente podada, ser limpa, para que ela dê mais frutos. Um filho que não tem corretivo, um filho que não é corrigido, a Bíblia chama de um filho bastardo, largado. Você é filho? Filho de Deus? Ele vai te corrigir. E vai me corrigir também. Amém, irmãos? Não pense você que essa palavra é só para você, não. Aleluia. Não pense que se você está conversando com seus botões acerca do que você está ouvindo, e você está pensativo e ruminando aquilo que Deus está falando, aconteceu comigo também, está acontecendo agora também. Nós podemos dar sempre mais ao Senhor. Amém? A intensidade que você vai ao Senhor é a intensidade que Ele vem para você. Amém? Seja agressivo na busca da presença. Diogo, mas eu não preciso buscar a presença, porque a Bíblia diz que Ele está comigo até a consumação dos séculos. Vou te lembrar de novo, essa é a presença habitacional de Deus. Realmente está conosco. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não me conformo em estar num ambiente onde a presença se manifesta e existem enfermos, por exemplo, e existem pessoas com depressão, existem pessoas que estão descendo a ladeira para o inferno. Precisamos dizer para que a gente está aqui, irmãos. Amém? Nós somos igreja. Você é igreja? Igreja, coluna e baluarte da verdade, irmãos. Nós somos quem formamos a opinião. Você sabia disso? Você não entendeu, não? Vou repetir. Nós somos quem vai dizer para o mundo o que é certo e errado. Se você está buscando em filosofias, em ensinos tradicionais, famosos, com muitos likes, você é igreja. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Eu quero convocar você essa noite a fazer algo. Amém? Eu não posso fazer por você, tá bom? Posso fazer por mim. Eu não posso fazer nem pela minha esposa. Mas eu quero convocar você essa noite a buscar a presença agora. 15 minutos. Você pode fazer isso? De forma intencional. Deixa eu te dar uma dica. Ore de maneira que você ouça a sua oração. Amém? Ore de forma fervorosa. Você pode ficar um pouco tímido no começo. Vou fazer uma coisa para te ajudar. Alguém pode apagar as luzes, como no louvor? Feche seus olhos. Eu preciso ouvir a sua voz. Amém? A gente agora não vai fazer uma oração de concordância. Por enquanto, não. Faça a sua oração no seu lugar. Eu vou fazer a minha. Nós temos até uma música para ajudar. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Aleluia. Pode ser mais alto, Danilo. Obrigado, Pai, por essa noite. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Aqueles que se dispuseram a sair das suas casas, Pai. E decidiram, Pai, estar aqui para cultuar e ouvir a Tua voz. Oh, Pai, eu oro nessa noite, Pai, por essa igreja. Eu oro nessa noite pelos dons sendo manifestos nesse lugar, Pai. Eu declaro, Pai, a Tua vida fluindo de nós para as pessoas à nossa volta, Pai. Obrigado porque somos uma igreja relevante nesse lugar, Pai. Nós não estamos contentados em sermos uma igreja estatística. Nós não estamos aqui, Senhor, para sermos mais uma igreja, para sermos mais uma placa. Mas nós estamos aqui, Pai, para mudar o mundo, transformar as pessoas que estão à nossa volta, Pai, por causa da Tua presença, Pai. Eu te louvo, Pai, pela vida de cada irmão, Pai, discernindo, Pai, a Tua presença.
entendendo a necessidade, Pai, de viver a Tua presença para a vida deles, Pai. Obrigado, Pai, pela graça, pelo privilégio, Pai, de estarmos juntos e reunidos. Obrigado, Senhor, por provisão nesse lugar. Obrigado por curas. Oh, Pai, eu oro por curas. Eu oro, Senhor, por corpos sarados, Pai, por causa da Tua presença. Eu oro, Pai, porque a enfermidade, ela não pode habitar no nosso corpo, Pai. A Tua palavra não permite, Pai, não dá legalidade ao diabo, Pai, de deixar uma enfermidade permanecer em nosso corpo. E nós, como igreja santa e poderosa, Pai, nós reivindicamos saúde divina para o Teu povo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos departamentos dessa igreja, Pai. Esses departamentos frutificando, Pai, alcançando vidas para o Teu reino, Pai. Aleluia. Eu não estou te ouvindo, meu irmão. Levante sua voz. Levante sua voz. Aleluia. Obrigado, Pai. Ora,